Quanto mais você se esforça para controlar um resultado, mais ele escapa das suas mãos. Você já reparou nisso? Quanto mais você checa, revisa, insiste, se cobra, pior a coisa parece ficar. E não é falta de esforço, é exatamente o excesso dele. Um pensador francês do século XVI identificou esse mecanismo muito antes de qualquer livro de psicologia moderna existir. Ele não era motivacional, não vendia fórmula, não prometia produtividade. Ele só observava a própria mente com uma honestidade que incomodava e descobriu algo que a maioria de nós ainda não aceitou. Te importar demais pode ser exatamente o que está sabotando você. Esse homem se chamava Michel de Montaigne, e ele passou boa parte da vida adulta trancado numa torre, escrevendo sobre si mesmo com uma sinceridade que, na época, era quase um escândalo. Ele não escrevia para ensinar os outros, escrevia para entender a própria confusão interna e, sem querer, acabou criando um dos mapas mais precisos já feitos sobre como a mente humana se sabota sozinha. Hoje eu vou te mostrar o raciocínio dele, peça por peça, e por que largar o controle obsessivo sem virar indiferença nem apatia é provavelmente a coisa mais difícil e mais libertadora que você pode aprender a fazer. Montaigne nasceu numa família nobre. Recebeu uma educação estranhamente livre para a época. Falava latim antes do francês, por decisão do próprio pai. E viveu boa parte da juventude como qualquer homem ambicioso do seu tempo. Cargos públicos, viagens, responsabilidades, cobrança constante de resultado. E então, por volta dos 38 anos, ele fez algo que praticamente ninguém ao redor dele entendeu. Largou o cargo público, se recolheu numa torre na própria propriedade e decidiu passar o resto da vida escrevendo. Não um tratado de regras, não um manual de conduta, ensaios, tentativas, rascunhos de pensamento, exame de si mesmo sem nenhuma pressa de chegar a uma conclusão definitiva. Essa palavra importa, ensaio. Não é afirmação, é tentativa. E essa escolha de linguagem já revela o núcleo de tudo que ele descobriu depois. A mente que insiste em ter certeza absoluta sobre tudo é exatamente a mente que mais sofre. Antes de se trancar na torre, Montaigne perdeu o melhor amigo que já teve. Um homem chamado Etienne de la Boétie, com quem ele mantinha, segundo os próprios registros, uma amizade tão profunda que ele descreveu como algo raro de acontecer mais de uma vez numa vida inteira. A morte desse amigo, repentina e dolorosa, deixou Montaigne devastado de um jeito que ele nunca conseguiu esconder nos próprios escritos. E é justamente aqui que a filosofia dele deixa de ser teoria abstrata e vira algo visceral. Ele não escreveu sobre desapego porque leu isso em algum lugar bonito. Ele escreveu porque foi obrigado, pela dor real, a aprender a conviver com perda que não podia controlar. Anos depois, ele perdeu também várias filhas ainda muito pequenas. A maioria não sobreviveu além da primeira infância, algo trágico, mas comum na época. E, em vez de esconder essa dor atrás de um discurso de resignação vazia, ele escreveu sobre o quanto era difícil manter afeto e, ao mesmo tempo, aceitar que grande parte da vida simplesmente não está sob seu controle. É aqui que mora a diferença entre o que Montaigne ensina e o que muita gente confunde com estoicismo raso. Ele nunca disse para parar de sentir. Ele disse para parar de lutar contra o que já aconteceu, contra o que ainda não aconteceu e contra tudo aquilo que nunca esteve, de fato, nas suas mãos. Agora presta atenção nisso, porque é o ponto central de tudo. Existe uma diferença enorme entre se importar e se agarrar. Se importar é cuidar, dedicar atenção, fazer o que está ao seu alcance. Se agarrar é tentar controlar o resultado final, como se sua vontade sozinha pudesse forçar a realidade a obedecer. E é exatamente esse segundo comportamento, o agarrar, que Montaigne identificou como a raiz de boa parte do sofrimento humano. Você pode fazer tudo certo, com dedicação real, e ainda assim o resultado pode escapar.
Insistir em controlar isso além do que é humanamente possível não muda o resultado, só multiplica seu desgaste interno. A pergunta que ele carregava, quase como lema pessoal, era simples e desconfortável. Que sais? O que eu realmente sei? Não era retórica. Era uma prática diária de duvidar das próprias certezas, inclusive das certezas sobre si mesmo, antes de agir como se soubesse tudo. Repara na força disso. A maioria das pessoas sofre não porque a realidade é dura demais, mas porque insiste em segurar certezas rígidas sobre como as coisas deveriam ser. E qualquer desvio disso vira uma ferida. Quem aceita de verdade que sabe menos do que gostaria, sofre menos com o imprevisto, porque nunca apostou tudo numa única versão fixa do futuro. Isso não é resignação preguiçosa. É o oposto. É uma forma de coragem mais silenciosa, aceitar a incerteza sem parar de agir dentro dela. Montaigne continuou administrando propriedades, ocupando cargos públicos ocasionalmente, cuidando da própria saúde frágil. Ele nunca virou eremita indiferente ao mundo. Ele só parou de exigir que o mundo se curvasse à própria vontade dele. Agora pense em quem, ao seu redor, parece viver mais leve, mesmo enfrentando problemas parecidos com os seus. Provavelmente, essa pessoa não tem menos desafio. Ela só desenvolveu, com o tempo, essa mesma separação que Montaigne descreveu. Cuidar do que depende dela, soltar o que não depende, sem confundir as duas coisas o tempo todo. Montaigne diria que o esforço que você está gastando ali, revirando o mesmo pensamento sem parar, não está te aproximando de nenhuma solução real. Está só te desgastando, enquanto a situação em si segue seu próprio curso, com ou sem sua ansiedade extra. Existe um trecho famoso dos ensaios dele, onde ele descreve como preferia morrer plantando repolhos no próprio jardim, no meio de uma tarefa simples e sem pressa, do que morrer no meio de uma ambição desesperada por controlar algo grandioso. Isso parece simples, quase engraçado, mas carrega uma provocação séria. O que você está sacrificando de paz real hoje, em nome de um controle que talvez nunca exista de fato? Aqui está o ponto onde muita gente interpreta Montaigne errado. Achar que desapego significa não se importar com nada, virar apático, deixar de cuidar da própria vida ou das pessoas ao redor. Não é isso. Ele foi extremamente dedicado à própria escrita, revisando os ensaios por décadas, voltando ao mesmo texto repetidas vezes, refinando ideia atrás de ideia. Ele se importava profundamente, só que direcionava esse cuidado para o que estava dentro do próprio alcance, a qualidade da própria atenção, a honestidade da própria reflexão, a forma como tratava as pessoas próximas. E soltava, conscientemente, o que dependia de fatores fora do seu controle. Opinião alheia, resultado externo, aprovação social. Isso é bem diferente de apatia. Apatia é deixar de se esforçar em qualquer coisa. O que Montaigne propõe é mais preciso. Concentrar esforço real no que depende de você e soltar deliberadamente o resto, em vez de espalhar ansiedade igualmente sobre tudo, inclusive sobre o que nunca esteve nas suas mãos. Pensa numa balança. De um lado está o esforço que produz resultado real, trabalho, atenção, cuidado, disciplina aplicada onde ela realmente muda algo. Do outro lado está o esforço que só produz desgaste, ruminar, controlar demais, revisar obsessivamente decisões já tomadas, tentar prever cada reação alheia possível. Montaigne passou a vida tentando mover peso do segundo lado da balança para o primeiro. E o resultado, segundo os próprios relatos de quem conviveu com ele depois da reclusão, foi um homem visivelmente mais leve, mais engraçado, mais presente. Não porque parou de se importar com a vida, mas porque parou de se importar com a parte da vida que nunca foi dele mesmo para controlar. Agora, presta atenção nesse detalhe curioso. Montaigne escrevia frases inteiras nas vigas de madeira do teto da própria biblioteca.
na torre onde se recolhia. Muitas delas eram citações de pensadores antigos sobre a incerteza humana, sobre a fragilidade do conhecimento, sobre como a arrogância intelectual sempre precede a queda. Ele literalmente vivia debaixo dessas frases todos os dias, olhando para cima enquanto lia e escrevia. Era um lembrete físico, constante, de que a certeza absoluta é sempre suspeita e que a mente mais saudável é aquela disposta a admitir o próprio limite antes de insistir teimosamente numa posição. Compara isso com o comportamento padrão que a maioria de nós desenvolve hoje. Precisamos ter opinião fechada sobre tudo, resposta pronta para qualquer pergunta, certeza absoluta projetada nas redes sociais, mesmo quando por dentro estamos cheios de dúvida. Montaigne faria exatamente o oposto, e segundo ele, sofreria bem menos por isso. Existe outro ponto forte nos ensaios dele. A ideia de que cada pessoa carrega dentro de si uma versão inteira e completa da condição humana, e que, por isso, estudar a si mesmo com honestidade já é suficiente para entender boa parte do que existe, para entender sobre a vida em geral. Isso pode parecer egocêntrico à primeira vista, mas é o contrário. É uma forma de humildade radical. Em vez de fingir domínio sobre grandes sistemas do universo, ele decidiu examinar com atenção obsessiva as próprias contradições, os próprios medos, as próprias mudanças de humor, e tratar isso como material filosófico legítimo, digno de estudo sério. E é justamente nessa auto-observação sem filtro que ele encontra a chave para o desapego saudável. Quanto mais você entende como sua própria mente cria ansiedade desnecessária, inventando cenários, revivendo julgamentos, projetando catástrofes, mais fácil fica perceber quando você está se agarrando a algo que nunca precisou segurar com tanta força. Agora pensa na sua própria vida por um segundo. Quantas das suas noites mal dormidas nas últimas semanas foram sobre algo que, no fundo, você não controla de verdade? Um resultado de trabalho, uma resposta de outra pessoa, uma decisão alheia, um diagnóstico, um julgamento externo. Montaigne chamaria isso de um exemplo perfeito de esforço mal direcionado. Você já fez sua parte no momento em que mandou a mensagem. O resto, a interpretação, o tempo de resposta, o humor da outra pessoa, nunca esteve e nunca vai estar sob seu controle direto. Insistir em controlar isso mentalmente não muda nada na realidade, só rouba sua paz enquanto espera. Esse tipo de observação parece pequena, quase banal, mas se acumula ao longo de uma vida inteira. Cada situação em que você insiste em controlar o incontrolável é um pequeno imposto cobrado da sua própria energia. E Montaigne percebeu que a soma desses pequenos impostos diários é o que realmente esgota uma pessoa, muito mais do que qualquer crise grande e isolada. Ele também escreveu de forma direta sobre a morte, não com medo místico, mas com uma curiosidade quase prática. Ele achava que grande parte do sofrimento humano vinha justamente da tentativa de evitar pensar na própria mortalidade, como se ignorar isso fosse proteger alguém de alguma forma. Segundo ele, encarar a morte de frente, sem drama excessivo, tirava dela boa parte do poder paralisante. Quem aceita que o controle final sobre a própria existência é limitado, tende a viver o presente com menos urgência ansiosa e mais atenção real ao que está, de fato, acontecendo agora. Isso conecta direto com o tema do excesso de controle. Se você não consegue nem controlar o fato mais básico da existência, quando ela termina, por que insistir tanto em controlar detalhes muito menores, como a opinião de um colega de trabalho ou o resultado exato de uma negociação? Não é indiferença fatalista, é reposicionamento de prioridade. Montaigne sugere gastar energia real no que está dentro do seu alcance imediato, sua atenção, sua ética pessoal, sua honestidade, sua presença e aceitar, com menos resistência interna,
tudo aquilo que sempre esteve fora desse alcance, por mais que a ansiedade insista em fingir o contrário. Se você está achando que isso soa bonito na teoria, mas difícil na prática, você está certo. E Montaigne concordaria completamente. Ele nunca disse que era fácil. Os próprios ensaios são cheios de recaídas, de momentos em que ele reconhece ter se agarrado demais outra vez, ter se importado além do necessário, ter perdido a paz por algo que, olhando depois, não valia tanto esforço. E é exatamente essa honestidade sobre a própria inconsistência que torna a filosofia dele tão diferente de discurso motivacional raso. Ele não promete perfeição, ele propõe prática contínua, perceber o excesso de controle, soltar um pouco, errar de novo, perceber de novo, soltar de novo, sem exigir de si mesmo um domínio total e imediato sobre isso. Isso é bem diferente da cultura atual, que costuma vender desapego como um interruptor que se liga de uma vez. Pare de se importar, como se fosse decisão instantânea. Montaigne descreve isso como processo lento, cheio de recaída, sustentado por auto-observação constante, não por força de vontade bruta aplicada uma única vez. Se ativa o sininho de notificação nesse ponto do vídeo, porque na sequência eu vou te mostrar como aplicar isso de forma prática no seu dia a dia. E essa parte costuma mudar de verdade a forma como as pessoas lidam com ansiedade de controle no cotidiano. Vamos à parte prática. Como levar isso para o seu dia comum, sem precisar se trancar numa torre igual Montaigne fez. A primeira prática é simples de descrever e difícil de sustentar. Antes de insistir numa preocupação, pergunte a si mesmo se aquilo está, de fato, dentro do seu alcance de ação agora. Se a resposta for sim, haja, de forma concreta, sem procrastinar. Se a resposta for não, o exercício é reconhecer isso em voz alta, mesmo que pareça estranho. Isso não está nas minhas mãos agora. Só nomear isso já reduz boa parte da tensão automática que a mente cria sozinha. A segunda prática vem direto do hábito de escrita dele. Reserve um tempo curto, todos os dias, para escrever sobre o que está passando pela sua cabeça, sem editar, sem se policiar, sem buscar conclusão bonita. Só observar o próprio pensamento no papel, como quem examina um espécime interessante, não como quem se julga. Isso cria distância entre você e o pensamento ansioso. Em vez de estar dentro da preocupação, você passa a observá-la de fora, como Montaigne observava as próprias contradições internas nos ensaios. Essa distância pequena já é suficiente para reduzir o peso emocional de boa parte do que parecia urgente. A terceira prática é sobre linguagem interna. Troque a frase "eu preciso que isso dê certo" por "eu vou fazer minha parte e vou aceitar o que vier depois". Repara na diferença sutil. A primeira frase coloca todo o peso do resultado em cima de você. A segunda separa claramente o que é seu esforço do que é resultado fora do seu controle. A quarta prática é mais física do que mental. Quando perceber o corpo tenso, ombro subido, mandíbula travada, respiração curta, pergunte se isso está relacionado a algo que você pode resolver agora ou algo que só está sendo carregado por hábito, sem necessidade real. Muitas vezes, o corpo segue tenso por inércia, muito depois de a situação real já ter passado. E a quinta prática, talvez a mais próxima do espírito de Montaigne, escolha conscientemente uma coisa pequena do seu dia para fazer com atenção total e sem pressa por resultado. Cozinhar, caminhar, cuidar de uma planta, conversar sem checar o celular. Isso treina a mente a lembrar como é estar presente sem estar controlando o próximo passo o tempo inteiro. Repare que nenhuma dessas práticas exige abandonar responsabilidade, relacionamento ou trabalho. Elas só redirecionam onde sua energia mental é gasta, do controle obsessivo sobre o incontrolável, para a atenção real sobre o que está, de fato, ao seu alcance direto agora. Agora, pensa numa situação prática do seu dia a dia.
uma mensagem que você mandou e ainda não recebeu resposta. Quantas vezes sua mente já reescreveu o que aconteceu? Imaginou motivos, criou teorias, revisou cada palavra que você escreveu, tentando prever uma reação que ainda nem existe de verdade? Isso não surge do dia para a noite. Montaigne levou anos escrevendo e reescrevendo os próprios ensaios para chegar numa versão mais leve de si mesmo. Mas cada pequena prática de soltar o controle desnecessário, repetida ao longo do tempo, vai reduzindo o peso acumulado. Do mesmo jeito que cada pequeno excesso de controle foi, um dia, o que construiu esse peso. Talvez o esforço que você sente que não está funcionando não precise de mais força, precise de direção diferente. Menos energia gasta tentando segurar o resultado, mais energia gasta cuidando bem da parte que realmente é sua e aceitando, com menos resistência interna, tudo aquilo que nunca esteve nas suas mãos. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like agora. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais gente que também está se esgotando, tentando controlar o incontrolável. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho, porque toda semana tem um pensador diferente sendo trazido para ajudar você a viver com mais clareza e menos peso desnecessário.